Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live Finanças sem Arrodeio, hoje com o tema Finanças na Igreja. Quem vai estar conosco é o pastor Neemias, ele é pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em São Paulo, Vila Matilde, e vamos trocar aqui muitas informações boas. Ele trabalhou durante 21 anos, amados, numa instituição financeira, em um banco, e conseguiu por um tempo conciliar o seu trabalho, né, com a igreja, e hoje ele definitivamente está apenas desenvolvendo as suas atividades na igreja, né, e tem feito um excelente trabalho. Então, vamos compartilhar um pouquinho aqui com vocês a respeito desse assunto. Então, convida outras pessoas, vai enviando aí um convite para os teus amigos, para outras pessoas, para pastores. Então, vamos compartilhar durante esse tempo aqui um assunto muito interessante, maravilhoso. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão chegando aí. Olha aí, o nobre Bruno, lá de Marília. Seja bem-vindo, Brunão. Tudo bem? Bom demais. O nosso nobre Janderson, que sempre aí tem nos dado um grande apoio. Nós temos aí logo mais uma surpresa durante todo o projeto do Finanças Sem Arrodeio. E o Janderson, ele tem participação sobre isso com a sua empresa Alabanza. Obrigado, Janderson, por todo o carinho. Quero agradecer aí também a presença do pastor Rafael, do pastor Rivaildo. Turma muito boa chegando aí. Glória a Deus. Então, amados, como eu falei, nós vamos compartilhar um pouquinho a respeito da gestão da igreja, a gestão financeira, né? Então, quero agradecer também a presença do pastor Leonildo. Seja muito bem-vindo, pastor. Grande abraço. Uma turma muito boa aí. Olha aí, começando a chegar as ovelhas do pastor Neemias. Seja bem-vinda, Mariana. Olá, nobre Jean. Graça e paz, seja muito bem-vindo. Vamos participar aí. Creio que será um tempo maravilhoso. Amém, amados? Então, quando nós falamos, né, de gestão financeira na parte da igreja, temos muitas coisas interessantes para serem abordadas, né? Às vezes as pessoas espiritualizam demais muita coisa e naturalizam demais coisas espirituais, né? E quando nós estamos lidando com as coisas do Senhor, nós precisamos diferenciar isso e colocar cada um no seu lugar, dando prioridade, dando sempre primazia naquilo que Deus tem estabelecido, né? Como projeto, como missão para aquela instituição, para aquela igreja. Amém, amados? Então, mais uma vez, eu queria que você enviasse aí convites para outras pessoas, 5 ou 6 pessoas aí. Então, tem um aviãozinho logo abaixo aí do lado dos comentários. Então, compartilha aí com outras pessoas. Daqui a pouquinho o pastor Neemias está chegando e vamos convidar ele. Enquanto isso, você vai convidando outras pessoas. Quero agradecer aí a presença do nobre Rafael Cardoso, gente muito boa, de alta qualidade. Nobre Sami. E aí, contamos agora com a presença do pastor Neemias. Vamos convidar ele aqui. Ô, Glória! Ô, glória a Deus! E aí, pastorzão? Tudo bem? Joia, ótimo. Que bênção, rapaz. Temos aí uma turma boa, viu? Uma turma animada. Vários pastores Amém. aí estão conosco. Tem algumas ovelhas do Que Senhor bom. já por aí. Acredito que a gente Glória a vai ter um Deus. tempo muito bom. Amém, pastor? Então eu queria que o senhor se apresentasse um pouco, né? Falasse um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. O que te levou hoje a pastorear uma igreja e compartilhar um pouquinho aí para que o pessoal possa te conhecer melhor. Fica à vontade. Ok, sou pastor Neemias, né? Eu
Sou pastor presidente aqui da Igreja Verbo da Vida em São Paulo, Vila Matilde, terra boa, que emana leite e mel. E eu sou presidente aqui da Igreja Vila Matilde desde 2015. Então são 5 anos à frente da igreja. E essa igreja foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Eliezer Rodrigues, que é meu pai ministerial. E Muito bom. eu tive essa honra aí de dar continuidade ao trabalho que ele fundou, né? Então a igreja já tem 15 anos de existência. Eu estou desde 2008 na equipe e desde 2015 eu assumi como pastor presidente. E em 2017 eu me tornei pastor em tempo integral. Então essa é a minha realidade, né? Hoje, minha trajetória é um pouquinho isso. Foi assim que eu cheguei. Cheguei no Verbo da Vida em 2008, fazendo rema. E depois vim para a igreja, servi, fui ministro auxiliar. E aí cheguei na situação hoje, né, atual. Quando o pastor Eliezer ele foi para Taubaté fundar uma outra obra. Então ele tinha criado um caminho ali e a gente aceitou aí o desafio de presidir, né, a igreja. E chegamos até Muito aqui, bom. graças a Deus. Ótimo. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Neemias justamente nesse período da transição, né, dele da saída do pastor Eliezer e da chegada do pastor Neemias. Então foi um tempo muito bom. Até então temos compartilhado aí, trocado algumas ideias com relação a essa parte financeira e tem sido muito bom. Amém, pastor. Então, só para dar um reforço aí na turma, pessoal aí, se você puder enviar aí um convite para algum pastor seu, alguém que você conheça, então envie um aviãozinho aí para ele, convida ele para essa live. Tenho certeza que ele será ricamente abençoado. Vamos tratar aqui de coisas muito interessantes, bem práticas, a respeito de finanças, a respeito de gestão financeira na igreja. E eu sei que você será ricamente abençoado. Talvez você esteja se pensando, rapaz, mas eu não sou pastor, não estou à frente de nenhuma igreja. Rapaz, tem muitos princípios que são aplicados em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Então, eu acredito que você vai ouvir coisas que vão te trazer edificação e eu sei que sua vida vai mudar. A gestão das suas finanças vão mudar. Amém? Então, pastor, eu queria saber um pouquinho, né? O pessoal aí tem enviado algumas perguntas, né? Eu queria ver com o senhor, para a gente começar essa discussão, esse bate-papo. Se você tiver alguma pergunta, desejar fazer alguma pergunta, mas então você pode fazer também, pode colocar aí nos comentários ou enviar tem um íconezinho aqui com duas cartinhas e uma interrogação. Você pode enviar a sua pergunta, ela vai chegar para mim aqui anônima e a gente vai estar respondendo durante a live aí para você. Quero agradecer aí a presença da Geórgia. Olha aí, ó. A Eita. mamãe da fé chegando na área aí, ó. Seja bem-vinda, Geórgia. Grande abraço do pastor Eliezer aí. Então, gente, pastor, como que o senhor compreende, né, uma boa gestão financeira dentro da igreja, para que a gente possa aí começar a falar um pouquinho sobre esse assunto? Então, antes eu quero agradecer, né, o privilégio, a honra de estar aqui com o nobre Cleanto. Cleanto sempre foi um parceiro, né, um apoiador. Cleanto é quem ensina, quem dá o curso, é quem nos ouve, instrui, responde as perguntas difíceis. Então, toda essa trajetória nós acompanhamos desde, acho que hoje nós somos o Soma, é um sistema atual, mas acho que já desde 2 sistemas anteriores que a gente tem contato aí com o cliente de alguma forma, né? Isso. Então, estive aqui desde o tempo do pastor Eliezer dando curso para a gente, falando, ensinando, trocamos mensagens, e-mails, muito apoio, né? Conversamos nas conferências. Então, obrigado. Você é uma referência nessa área, sempre foi. A gente pensa em finanças no ministério, pensa no cliente, né? Ô, rapaz. E é uma honra, queria dizer isso, né? Que é uma honra mesmo, um privilégio Amém, pastor. Eu que ter agradeço. sido considerado aí, com tantas pessoas que poderiam estar aqui, você ter lembrado da minha pessoa,
eu acho que demonstra aí uma grande humildade da sua parte. Eu fico muito lisonjeado. Muito obrigado. Que é isso, rapaz, isso é outro nível. Que isso. Então, Nobre, você falou dessa introdução a essa pergunta que é ampla, né? Como fazer a gestão financeira de uma igreja, mais ou menos por aí, né? Uhum, É isso? isso. Ok. Então, é, a gestão financeira de uma igreja, ela não é feita só pelo pastor presidente, né? Basicamente, dentro das igrejas do Verbo da Vida, o que eu considero um modelo muito bom, a gestão financeira da igreja, ela segue alguns princípios. Então, nós temos, seguindo aí um nível de hierarquia, nós temos o Ministério Verbo da Vida com as diretrizes, né, institucionais, gerais, né? Toda a igreja está ligada ao Ministério Verbo da Vida, então uma igreja não está isenta desse nível de relacionamento, né? Nós temos a figura dos supervisores, que é o ministério mais próximo da gente, das igrejas, né? Eu tenho o privilégio de ter o supervisor Amauri, que é o melhor, né? Fazer com Mas nós temos a supervisão e nós temos, eu considero que o governo de uma igreja, da parte administrativa, no que tange às finanças, esse governo é feito pela diretoria da igreja. Então, a diretoria da igreja é presidida pelo pastor presidente, tem as figuras do gestor financeiro, ou tesoureiro e secretários. E na diretoria, quem tem essa incumbência de lidar, não com a decisão em si, faz parte da decisão, mas lida com os recursos financeiros, que basicamente é registro das entradas, controle dos pagamentos, é o gestor financeiro, né? Então, a gestão da igreja ela é feita assim. Essas são as pessoas que participam. As diretrizes gerais do ministério, o supervisor, a diretoria, presidida pelo pastor, e uma diretoria conjunta onde o gestor financeiro tem essa responsabilidade maior de lidar com os recursos financeiros, né? No modelo Verbo da Vida, toda a gestão financeira ela é dupla, né? Então, o pastor sempre está aprovando cada coisa, ciente. É muito importante esse ponto. O pastor, ele precisa mesmo hoje, cada vez mais, estar ligado com tudo que acontece. O que a gente não faz é ter aquele contato direto com o recurso, o dinheiro. Existe uma proteção que é da diretoria, existe uma dupla custódia que protege tanto o pastor como o gestor financeiro. Nem o pastor faz sozinho, nem o gestor financeiro faz sozinho, né? Então, essas coisas são diretrizes do nosso ministério, elas são muito boas, protegem a gente, né? Então, como é feita essa gestão? Falando um pouquinho da experiência aqui nossa, né? Uhum, Existe um planejamento anual, né? Existe um planejamento anual, anotei algumas coisas aqui. Existem as reuniões periódicas que fazemos, tudo isso no âmbito da diretoria, uhum, né? O planejamento sempre ele é feito com base. Eu gosto muito de trabalhar com média. Então, no nosso caso aqui, todo o planejamento ele é feito com base na média de entradas. uhum, E eu também gosto de trabalhar com as entradas, vamos dizer assim, as entradas principais, dízimos e ofertas. Não contar muito com as situações esporádicas, ofertas especiais, eventos que se possa fazer, porque evento pode dar lucro, pode dar prejuízo. Então, no geral, o orçamento, as decisões são pautadas na média de dízimos e ofertas, que uhum. representam o comportamento, a saúde financeira da igreja. Feito isso, né, a gestão desse recurso ela é feita com base em princípios. E esses princípios eles seguem algumas diretrizes. Então, em primeiro lugar, você faz a gestão priorizando dízimo dos dízimos, né? E os repasses. Então é muito importante para uma igreja, nós estamos falando hoje de finanças na igreja, Uhum, que a gestão, o planejamento
financeira ele comece da seguinte maneira, da média, é como eu trabalho aqui, a média de dízimos e ofertas já descontado os repasses. Uhum. Então, é aí que você sabe quanto você vai, qual é o volume, as finanças da igreja, quanto você tem. Então, a média de entradas, descontados os repasses, dízimos, né? E ofertas que a gente tem como padrão dar, Uhum. que compõem aí o total de repasses. Então, aí você tem o quanto você pode trabalhar. E essa gestão, agora, feito você tendo uma sabedoria, conhecendo a média de entradas e você descontando os repasses para que não ocorra nenhum erro aí, então você vai fazer a segunda coisa mais importante, na minha opinião, o controle das despesas. Uhum. Então, nada está mais no nosso controle do que as despesas. Uhum. A, por exemplo, nós podemos ser objetivo para aumentar a receita, mas nós não temos controle sobre isso. Uhum. O nosso controle, ele está sempre em controlar a despesa, que é você trabalhar de acordo com aquela média que você tem. Então, não permitir ultrapassar as despesas líquidas de repasse, pagar os compromissos rigorosamente em dia, Uhum. pagar os serviços prestados, enfim, fazer todo aquele trabalho que você possa realmente ter a igreja ali saudável, sem problemas, sem preocupação. Não é foco da igreja ficar preocupado com Uhum. finanças. Então, o planejamento feito assim, ele é muito importante, porque ele vai deixar você com folga. E, Uhum. obviamente, que vai crescer, vai avançar, mas eu gosto de trabalhar com essa tranquilidade, né? De estabelecer sempre as despesas com base naquela média de receita. Muito bom. Então, a igreja vai controlar as despesas, ela vai exercer a generosidade, porque é o papel da igreja, né? Isso é, cuidar das necessidades da membresia, ofertar em missões, honrar os ministros, honrar todas as coisas que se deve ser honrado. E ela vai exercer autoridade nas finanças, que é o quê? Principalmente a figura do pastor, ele ser aquele que está exercendo, confessando a palavra de Deus, repreendendo o diabo, falando com a terra, confessando as promessas de Deus, orando a Deus, pedindo favor e graça diante dos homens, ensinando a membresia, isso é muito importante, cuidando da educação da membresia nessa área, ensinando os princípios, dízimos e ofertas, fazendo com que, por exemplo, a diretoria, que é a parte que cuida prioritariamente das finanças, esteja com uma linguagem de fé, falando a mesma coisa, não falando incredulidade, liderando pelo exemplo, né? Colocando realmente os princípios ali para serem praticados mesmo. Então, basicamente assim que a gente faz a gestão. Uhum. Cada ano, né, como está a situação, sendo responsável com os compromissos, né? Desejando o avanço, mas não colocando o desejo acima da prudência, né? Nós podemos Uhum. colocar a fé acima da prudência, mas não o desejo. Então, Muito muitas bom. vezes a gente quer avançar, mas pode agora? Não. Então, coloque a fé. A fé Uhum. chama, as coisas vêm. Muito Mas bom. o desejo não pode estar acima da prudência, né? Uhum. Então, é um pouquinho aí para fazer uma introdução Muito bom. de como a gente faz a gestão. Eu quero aproveitar aí, tanta gente nobre entrou, mas eu não posso deixar de honrar que já falamos a Mama Geórgia, né? Você mencionou, mas eu vi que Eliezer entrou aí também. Isso Nobre mesmo. Vavá. Vavá é irmão gêmeos, né? Foi É. companheiro de É muitas isso aí. lutas. É isso aí. Então, um abraço, pastor amado, pastor Eliezer, meu pai aí no Isso ministério, Vavá, mesmo. Muito bom. irmão, com vocês. Bom demais, isso mesmo. Eu ia, não queria lhe interromper o seu raciocínio, mas já estava aqui para agradecer também a presença do pastor Eliezer, bênção em nossas vidas, referência também. Quem entrou agora aí foi o nobre Carrombé, o nosso mestre, sempre nos ensinando, rapaz, outro nível, viu, essa live? O negócio aí tá
poderoso mesmo. Quero agradecer aí Mestre da também Roma. a presença do João Gabriel, que trabalha lá conosco na Secretaria das Igrejas. Tem alguns alunos também da Escola de Missões aí prestigiando. Então, Que sejam bênção. muito bem-vindos, desfrutem aí desse tempo, né? Como o pastor Neemias falou, a importância de alguns princípios, né, de algumas estratégias mesmo de gestão, algumas coisas que ele falou, a gente dentro de uma igreja a gente não tem como conseguir controlar as receitas, né, mas a gente consegue de fato controlar as despesas, né? Esse papel é nosso. Uhum. As receitas a gente crê mesmo pela fé, naquilo que Deus tem proporcionado, na fidelidade dos nossos irmãos, né? Em entregar os seus dízimos, em ofertar, sabendo que estão investindo naquilo ali e que aquela obra vai abençoar outras pessoas, não só aquele corpo que vai estar ali dentro, mas sim expandir para outros lugares, outras dimensões, né? Para que o evangelho seja pregado, a palavra seja ministrada, cura seja Uhum. manifestada e as pessoas sejam alcançadas, né? O senhor falou aí de um corpo de pessoas fundamentais nesse processo de decisão, né? Que é o corpo diretivo, a diretoria que está aí ao seu lado, né? Para lhe auxiliar, para lhe ajudar nessa tomada de decisão. Isso é importante, isso é fundamental durante esse processo de gestão, né? Pastor, o senhor poderia compartilhar um pouquinho com a gente como que é esse processo de tomadas de decisão, né? No dia a dia da igreja mesmo, quando são recolhidos os dízimos e ofertas, como que são priorizados os compromissos, né? O senhor falou mesmo da parte dos repasses institucionais, tem algumas pessoas aqui que possam não entender essa linguagem, porque não são do verbo Uhum. da vida, mas deixa eu explicar para Sim. você, dentro da estrutura organizacional do Ministério Verbo da Vida, né? As igrejas que fazem parte desse ministério, elas enviam repasses institucionais, né? Para o ministério e faz com que a estrutura Ministério Verbo da Vida ela seja administrada, ela seja promovida, né, dentro do crescimento proposto. Então, as igrejas elas se reportam ao ministério dessa forma. Tranquilo? Então, pastor, pode compartilhar um pouco a respeito desse processo de decisão, como que é feito, quem tem autonomia de quê, como que o senhor coordena a equipe aí que o senhor falou. Certo. Então, a decisão, a palavra final dentro de uma igreja, né? Da igreja local, daquele que compete à igreja local, Uhum. ela é do pastor presidente. Mas nós fazemos isso sempre em conjunto com uma diretoria. Claro que o pastor tem aquela responsabilidade de receber de Deus, né, as notas de avanço, de comunicar a visão. E isso realmente é uma coisa que vai sempre acontecer, porque vamos dizer assim, é a forma como Deus comunica, né? Uhum. Mas é muito bom quando a gente consegue trabalhar, desenvolver, trazer para perto pessoas com maturidade para compor a diretoria, porque você tem segurança, né? Para você. Então, eu procuro sempre fazer isso com paciência. Às vezes, você precisa de um pouco de paciência para deixar que aquela nota de avanço, aquilo seja examinado por aquele grupo de pessoas que você confia, né? Muito Então, bom. é importante você ter um grupo de pessoas bem resolvidos, que não tem problema de caráter, mas eles são outras, vão ter opiniões sobre aquilo, vão ter uma voz ativa, vão falar. E são pessoas que geralmente vão sempre respeitar, honrar a figura do pastor, porque Uhum. sabe da doutrina, a autoridade, né? Que o governo da igreja é feito pelo pastor. Mas o pastor também tem que se colocar nessa posição de saber ouvir, né? Pessoas que Sim. estão ali com o mesmo interesse, querendo o avanço também, mas às vezes tem uma pessoa com um pouco mais de sabedoria, por exemplo, o gestor financeiro, para falar de um aspecto, né? Às vezes é, poxa, mas agora temos isso, ele vai projetar alguma coisa, um compromisso, vai lembrar, olha, mas daqui a pouco tem isso aqui, daqui a pouco renova o contrato, então talvez não seja um bom momento, e o gestor financeiro vai passar essas coisas. Então,
às vezes, a gente precisa ter um pouco de paciência para administrar essa nota de avanço que chega, né? Então, eu sempre prefiro ir com calma, né? E deixar que, principalmente com relação às finanças, né? Principalmente deixar que a diretoria esteja bem confortável. Então, obviamente que a gente comunica a visão, fala da nota, mas espera que eles assimilem, dá tempo para que eles julguem aquilo, coloquem aquilo realmente no contexto das finanças da igreja, veja todos os aspectos. Os secretários também são importantes, porque às vezes eles vão ver questões ligadas à documentação, gastos que se pode ter, riscos, né, que se pode ter. Toda decisão, ela não é de avanço, né? Por exemplo, mudar de prédio, pegar um prédio maior, fazer uma reforma, tudo isso envolve finanças, envolve documentação. Então, a gente tem que ter essa paciência e humildade de compartilhar, né? Então, eu nunca coloco de uma forma muito impositiva. Eu deixo claro quando eu sei que Deus falou comigo, Uhum. né? Então, só que a Bíblia diz que o coração do sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Então, muitas vezes, a gente tem que... O que falta sobre, por exemplo, lidar com o ímpeto profético, né? A igreja precisa da voz de autoridade do ministro, do pastor presidente, do ímpeto profético, da direção de Deus, do mover do Espírito que aponta o futuro. Sem isso, a igreja não existe. Uhum. Agora, a Bíblia não diz que é o ímpeto profético, por assim dizer, a gente entende quando fala assim, né? Que, que, que define o tempo e o modo. Olha que interessante. A Bíblia diz que é a sabedoria que faz isso. Então, muitas vezes você sabe para onde está indo, mas a falha muitas vezes é quando e como. Uhum. E não é função do ímpeto profético, da voz de governo, né? Saber quando e como. A Faz parte da fé, sabedoria. isso. A fé, ela Faz não parte. vai anular o planejamento, né? Não vai anular o planejamento. Então, o que eu quero mostrar é, o pastor, ele tem o governo, ele tem a direção, ele percebe, ele também tem a sabedoria. Mas ele precisa entender, eu sempre trabalho assim, o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo de todas as coisas. O tempo e o modo. Então, eu sempre procuro pensar isso. O tempo e o modo é a sabedoria que vai dizer. E onde está a sabedoria? Na multidão de conselhos a sabedoria, né? Eu separei até um texto aqui que fala, por exemplo, falando sobre a sabedoria. Os planos mediante os Provérbios 20:18. Os planos mediante os conselhos têm conselhos. Na Uhum. multidão de conselhos há sabedoria, surge a sabedoria. E os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Face a guerra com prudência. Entende? Uhum. Então, o que eu quero dizer? A gente às vezes tem que entender que a sabedoria não está só no meu conselho. Uhum. Não está só, está nos conselhos. Então a gente, ó, Deus falou comigo agora. Até porque você precisa das pessoas, do trabalho delas, do desenvolvimento. Então, como e quando vamos fazer? Uhum. E toda vez que eu me abro para o conselho, com pessoas sábias, eu tenho uma diretoria muito boa hoje, graças a Deus. A gente acerta as coisas, acerta melhor o Muito tempo e o bom. modo. Eu vejo Muito que interessante. os erros não são muito no que fazer. Os erros que eu já cometi, os erros que eu observo de alguma história que eu sei, não estão muito ligados sobre o que fazer. O que foi feito não está errado, não está na Aham. direção errada. Ninguém foi uma coisa boa, foi para avançar. Mas o erro está relacionado ao tempo e o modo. Talvez não era naquele tempo, talvez não era daquela maneira, entende? Sim, sim. E a gente, lógico que a gente tem uma maneira, todo mundo tem, mas a sabedoria, Deus comunica maneiras que a gente muitas vezes desconhece, né? E aquela paciência de fazer um planejamento. Um exemplo que eu dou para você, eu pretendia ir recentemente, eu pretendia ir, era muito mais fácil para mim, menos trabalhoso, ir para um prédio maior, né? Ir para um prédio maior.
um dobro de capacidade de membresia, de salas e tudo. Mas o conselho, ao comunicar o tempo e o modo, mostrou que agora não é essa fase ainda. Eu sei que Aham. existe essa nota, mas a fase agora foi a fase de fazer 2 cultos. E Deus comunicou isso sem eu perguntar diretamente, mas porque você está sensível, ouvindo Aham. através da supervisão, através de pastores amigos, através da diretoria, ouvindo. Até às vezes eu ouço também, em algumas situações específicas, o grupo de pastores, né? Prioritariamente, a forma de eu governar a igreja nas finanças não é equipe ministerial, é diretoria. Mas Aham. em algumas situações, eu ouço também os pastores auxiliares, né? Uhum. Muito Eu bom. trato assim, diretoria administrativa, os pastores, para as questões mais ministeriais, membresia, Uhum. cuidar do ensino da igreja. Mas em todas as esferas surgiu esse conselho, que é uma coisa que demanda muito mais tempo, mais esforço, mas Uhum. de fato tem sido mais coerente. A Uhum. gente começou o segundo culto, estamos trabalhando, entendeu? Nisso, Isso. sabendo que a nota é de avanço. Então Aham. veja que eu poderia ter interpretado esse avanço como vamos para um prédio maior. Chegamos até perto de fazer isso, temos reserva, temos coisas guardadas para isso, mas não é tempo, Muito bom. Isso mesmo, pastor. entende? Uma mudança dessa de prédio, ela acarreta em muitas consequências, né? Não só na mudança de um endereço, né? Ela acarreta em muitas outras situações que vão requerer um custo, né? E a prudência, ela sinaliza para que você tenha, de fato, essa reserva para potencializar essa mudança, né? Às vezes você faz uma mudança por enxergar uma possível necessidade, como o senhor falou, do ambiente, né? Da capacidade, mas quando você muda, você compromete outras coisas e termina comprometendo de fato a ideia que você tinha de favorecer as pessoas, né? A ideia Sim. de termos um templo bom, confortável, aconchegante, climatizado, né? Tudo isso é para favorecer as pessoas que estão naquele ambiente, para que elas possam receber uma palavra de fato um ambiente confortável. Elas se sintam confortáveis naquele ambiente para receber uma Uhum. palavra, né? E Sim. isso é muito importante mesmo, como o senhor falou, né? É, essa mescla das decisões junto com a equipe ministerial, a equipe da diretoria, isso é sensacional, isso de fato é importante, né? Essa Sim. situação, pastor, com relação à importância de uma boa prestação de contas, né? Como que o senhor enxerga isso, né? Às vezes a gente pensa que a igreja ela está solta, né? De qualquer forma. Algumas pessoas pensam que ela Uhum. não precisa prestar contas ao governo, não precisa prestar contas a ninguém, é só caminhar e deixar as coisas acontecer. Como que o senhor enxerga aí a importância de uma boa prestação de contas? Sim. Então, eu queria só falar um pouquinho do que nós estávamos falando antes, a fé, o impulso profético, saber o que tem que fazer, somado com a sabedoria, né, que vai comunicar o tempo e o modo. Agora, isso não pode deixar a gente sem coragem, Uhum, acovardado, nem acomodado, né? Então a gente não pode ser tolo, mas não podemos ser medrosos. uhum. Às vezes precisa pôr o pé no Jordão, É isso aí. entende? Ousadia. Tem que ter ousadia. Agora, não precisa fazer com tolice, né? Sim, Então, tudo isso tem que ser equilibrado também, né? Porque não podemos só ficar confortável e esquecer do propósito, né? uhum. Então, a gente tem que deixar ser movido pelas notas de avanço e a gente tem que equilibrar para não cair em tolice. Porque se a gente cair em problema, a gente compromete a nossa estabilidade, né? Isso. Então, se você tem que ficar o tempo todo pensando em pagar a conta, você. Opa, acredito que a gente teve
uma estabilidadezinha na internet aí do pastor Neemias, mas vai Vou, restabelecer. Voltou. Beleza. voltou. Então, só queria falar essa questão da coragem, né? Coragem, você não pode ser medroso, mas também não pode ser imprudente, né? Aham. No Provérbio está escrito que peca quem é precipitado. Então, eu digo o seguinte, que nenhuma atitude precipitada é sábia, entende? Assim. Então, nós não podemos ser precipitados, mas também não podemos ser, vou usar uma palavra engraçada aqui, retardados, né? Ou talvez uma coisa mais sutil, acomodados. Uhum. Tem hora que você vai ter que sair daquele conforto para avançar, né? Sim. Mas é muito bom que você possa avançar com uma estrutura. Uma Uhum. estrutura não tudo pago antecipadamente, mas uma estrutura que você sabe, não, eu não estou fazendo uma loucura, né? No Uhum. sentido de. Porque existe a nossa fé, mas existe também aquilo que envolve as pessoas, né? E tudo que nós sabemos. Não dá para chegar para um contrato, um compromisso financeiro e falar, não, a gente está crendo, né? Tem que pagar mesmo. Isso. O mundo, o recurso financeiro é a linguagem que a gente usa para financiar o reino, deixar satisfeito as pessoas, porque eles só entendem dinheiro, e a gente faz o que deve, que é a obra de Deus, entende? Então, eu queria Uhum. colocar esse de que a gente precisa ter coragem, né? A prestação de contas, que foi a sua pergunta, Uhum. bom, a prestação de contas ela não é opcional, né? Ela não é opcional. Se nós estamos numa. Toda a igreja local, talvez você não seja o verbo da vida, mas eu gosto muito de algo que Tony Cook diz. Ele diz assim: é solitário no topo, né? É solitário no topo. Eu acho que você querer ficar sozinho na vida, sem prestar conta a ninguém, eu nunca faria essa escolha, né? Eu acho que é confortável você estar submisso. Então, nós temos o Ministério Verbo da Vida. Então, já é um nível de prestação de contas, né? Um nível de Uhum. prestação de contas superior. Nós temos, como eu acabei de mencionar, a diretoria, o conselho diretivo, de certa forma, a equipe ministerial, também seria uma prestação de contas, vamos dizer assim, unilateral, não é verdade? Uhum. Então, a prestação de contas não é opcional. Qual é a vantagem da prestação de contas? Bom, primeiro você ficar dentro da lei, né? Sim. Fazer o que se deve, não é opcional. Mas vamos pensar no benefício, não ter a prestação de conta como um encargo, uma obrigação. A prestação de conta, ela vai te dar o benefício do bom êxito, porque a Muito prestação de bom, isso contas, mesmo. ela Uhum. porta para o conselho. Como a escritura que eu li, Provérbios 20, 18, diz que os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Uhum. Então, quando você presta conta, você abre a situação para pessoas acima de você ou que estão junto com você, te dá conselho, te dá alguma orientação, então você vai ter bom êxito. Então você tem que entender que isso é vantagem. Outra coisa muito importante da prestação de conta Uhum. é Romanos 13, 5, prestação de contas, né? Diz assim, é necessário, falando das autoridades superiores, no caso aqui em contexto os reis e tudo mais, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, não só porque eu devo prestar conta, né, para o ministério, para a minha equipe, mas o dever de consciência. Como eu entendo esse dever de consciência? Seria você ter aquela tranquilidade de ter a sua consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens. Você ter a consciência, não Muito fazer bom. só por medo, mas ter esse benefício da consciência tranquila. Uhum. Eu, quando restringo alguma coisa na igreja, porque nem todos, eu tenho a equipe sendo treinada, a equipe chegando, a equipe é grande hoje. A equipe Glória a ministerial não Deus. tem, nem todos têm maturidade para lidar com finanças.
Porque alguns estão crescendo, alguns estão rompendo nessa área, não têm maturidade. Mas, por que eu estou respaldado? Eu não sou um pastor sozinho decidindo tudo. Eu tenho uma Sim. prestação de conta unilateral, eu tenho uma diretoria. Uhum. Então eu posso dizer para eles, olha, a minha consciência está tranquila, a diretoria sabe tudo o que está acontecendo. Tem mais, o supervisor e o Ministério da Vida sabe tudo como está acontecendo na igreja, tem relatório. Então eu acho que esse é o dever de consciência, é um benefício, né? O texto está falando o seguinte, não só porque você tem medo da punição, mas você deve ter isso, você precisa fazer isso, você como cristão tem que Sim. fazer. Mas o Uhum. dever de consciência traz também o benefício da consciência Isso. tranquila diante de Uhum. Deus e diante do eu estou respaldado, Isso mesmo. entende? Agora, uma coisa importante. Hoje, um pastor, para presidir uma igreja, ele tem que ter, ou através dele, ou da equipe que o cerca, ele tem que ter mesmo um olhar muito cuidadoso. O terceiro setor, que é a igreja, ele é, ele é tão. Ele deve prestar conta e tem responsabilidades fiscais tanto quanto qualquer outro hoje. Então, Isso. não existe Muito mais bom. aquela coisa de tá na mão do meu contador. Não. Isso Por mesmo. exemplo, anos atrás, o contador assinava o balanço anual e mandava para Receita. Era papel, hoje é digital. Não é só que é Isso. digital. Hoje a assinatura é do contador E na do hora de mandar o pastor. balanço. E do pastor. Então imagina se lá em abril, que é quando o contador manda o balanço, os relatórios fiscais para a Receita, ele me mandasse um negócio para assinar e eu não tivesse a menor ideia do que estava acontecendo. Isso mesmo, verdade. Não existe essa possibilidade. Eu sou corresponsável. Então é meu Isso. nome, minha família, minha reputação. Então Uhum. como que eu me resguardo? Todos os meses eu sou conhecido na contabilidade. No caso eu faço, mas pode ser o gestor financeiro, etc. No caso aqui, como eu sou integral, eu não mexo no dinheiro, mas eu faço essa gestão. Eu confiro as coisas, eu confiro o trabalho do gestor financeiro, eu confiro tudo. Eu confiro os relatórios, se tiver errado eu vou saber. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o pastor ele precisa ou fazer diretamente, se ele tem alguma capacidade administrativa, ou ter uma equipe que faça, mas ele tem que ter um trabalho muito próximo hoje das responsabilidades fiscais, os recolhimentos de imposto de renda, pagamento de previdência INSS, por exemplo, se o balanço tem as informações corretas, né? E conferir isso junto ao contador. E em resumo aqui, para a gente não tomar muito tempo, tem que estar envolvido, gente. Ó, Isso deixa eu dizer mesmo. para você, ser presidente de uma igreja não é só pregar. É verdade. Por que eu estou falando isso? Porque existe um documento lá que você, ó, diretoria, você no banco, você é o responsável, no contador, você é o responsável, no contrato que assina do aluguel da igreja, você é o responsável. Então, meu amigo, pastor presidente da minha esquina, não dá, não é É opcional, a gente isso está mesmo. envolvido corpo, alma e espírito, tudo. Aham. Isso Então, mesmo. não que você vai ter que ser um especialista, mas, por exemplo, se eu não fosse alguém que conhecesse e interpretasse ali os relatórios, eu iria pedir ter nas reuniões periódicas, fazer o meu gestor financeiro me explicar tudo Isso. e assinar só quando eu tivesse entendido, entende? Uhum. Porque a gente é corresponsável. Então, essa prestação de contas, ela, veja bem, nós falamos do espiritual, a relação com o Ministério Verbo da Vida, que também nos dá um maravilhoso apoio jurídico, responde, faça pergunta, ó, tem que ler. Né? Eu Isso gosto que o aí. Thiago Garcia ele fala uma coisa, ele fala assim, as pessoas me perguntam, e eles pensam que eu amo, né? Estatuto, contrato, não, gente, eu tive que aprender a fazer isso aí porque Isso mesmo. precisa. É Muitas vezes é a verdade. situação do pastor. Né? Não é o que eu mais gosto de fazer, mas é necessário. Então a gente tem o É Ministério Verbo da Vida importantíssimo, né? acima, tem a unilateral, que é a diretoria, tem através do contador, no mínimo, para falar pouco, né? Mas principalmente o contador, você tem a prestação de conta com o governo, prefeitura, Receita Federal, é tudo isso, né? Então, é extremamente importante. A prestação de conta não é opcional. Mas eu acho que a gente tem que estar confortável com isso, entende? Olha, é bom Isso para mim. mesmo. Uhum. Sabe o que o meu contador fala quando liga para mim? Ele vai me propor alguma coisa? Ele diz assim, não que ele é desonesto.
Mas ele diz assim, ah, vocês fazem tudo certo, né? Exatamente. Então ele não vai entrar Isso em nenhuma mesmo. vertente, porque ele sabe, a igreja faz tudo certo. Então, o que eu Uhum. tenho ali? Através da prestação de conta, ele sabe que a gente faz certo, se erra não é de propósito, acerta, e eu tenho Isso. a minha consciência tranquila. Como que Aham. o mundo está vendo a Igreja Verbo da Vida Vila Matilde de São Paulo? Como que o ministério está Isso. vendo? Como que a equipe Uhum. está vendo? Então, eu Isso quero que mesmo. eles tenham sobre a nossa igreja aquela boa fama. Não. Uhum. Eles procuram fazer o certo. Entende? Isso. Isso deixa a consciência tranquila. Isso é importante. E quando você já tem na sua rotina do dia a dia, da gestão, a prática da prestação de contas, isso não se torna um peso, porque já caiu na rotina das atividades e aquilo fica favorável, fica tranquilo, suave, né? Você presidir uma reunião de diretoria onde os relatórios são apresentados, você sabe que dentro do seu corpo diretivo as pessoas podem questionar e você vai estar pronto para responder, né? Então, tudo isso é fundamental, né? E como você falou também, hoje a escrituração, né, contábil, que é feita via contador, rapaz, isso é tão rápido, caiu lá na Receita Federal, se houver divergência de informação, na mesma hora eles respondem, já acionam, e você vai ter que prestar contas, né, ou esclarecer aquilo ali que houve de divergência, né? Então, isso de fato é importante, é fundamental mesmo esse acompanhamento, né? Existem duas primícias que nós ouvimos no nosso ministério, né? O Renato, ele costuma sempre falar de que o pastor ele não precisa estar com as suas mãos dentro das finanças da igreja, mas sim com os seus olhos, né? Então, isso é Exato. importante, você acompanhar todo o processo, né? Todos os processos, da entrada até a saída e a prestação de contas, né? A outra, a outra premissa é a de que se você confia, você confere, né? Você não precisa ser o expert na conferência, mas você precisa ter pessoas competentes ao seu lado, de confiança, que possam lhe favorecer com essas informações e lhe auxiliar nisso aí. Muito bom, pastor. A Sim. gente já está chegando aí, ó, no finalzinho. Faltam aí um pouco menos de 10 minutos. Que coisa muito boa. Eu gosto muito de falar sobre isso. Mas chegou uma pergunta aqui, né? E eu queria Uhum. colocar ela aqui para o senhor. Diz assim: como que podemos criar alternativas de entradas financeiras para igrejas sem ser pelo dízimo e pelas ofertas? Olha lá, Olha, que pergunta. eu, sem ser pelos dízimos e ofertas, né? Pois é. Uhum. Eu acredito que isso não deve ser a motivação principal de uma igreja. Muito Eu bom. acredito Isso que mesmo. isso pode levar uma igreja para fugir do seu propósito, Aham, entende? isso mesmo. Uma coisa é a membresia, os profissionais da igreja, mas não a igreja, Aham, buscando isso. um meio alternativo que não seja dízimo e oferta. Agora, deixa eu equilibrar isso aí, né? Eu sei que pode haver ofertas específicas, como reformas, projetos, Uhum, e você ações específicas para que levar as pessoas a contribuir, entende? Com uma coisa específica, uma contribuição. Isso acontece. uhum, Mas isso não pode dar a igreja fazendo agora o- outras formas de ter lucro, entende? Eu acho que tem que tomar cuidado para não desvirtuar o propósito da igreja, né? Eu acho que perfeito. Muito bom, pastor. a melhor forma de aumentar as entradas de uma igreja, além de ensinar o povo sobre princípios de dízimo, oferta, generosidade, é a igreja ofertar e semear. Isso aí. Essa é a Muito forma bom. bíblica de aumento. Aham, Então, a igreja que honra o dízimo dos dízimos, repasses, faz a sua boa administração. Qual que é a porta para aumentar? Generosidade. A isso igreja tem que aí. ser conhecida mais como a que dá do que a que pede. Isso aí. Entende? Agora, Top. dentro, dentro do contexto da igreja ajudar, aí pode ter muitas opções. Por exemplo, Aham, a igreja pode fazer um trabalho de apoiar os autônomos. A igreja pode fazer um aham, trabalho com os empresários.
A igreja pode fazer um trabalho de trazer informação para as pessoas, apoiar a membresia, mas tudo isso vai redundar em quê? O que acontece quando o autônomo da igreja vai bem, quando o empresário prospera? Que a entrada de dízimos e ofertas vai aumentar. Uhum. Então, é dízimo e oferta, meu irmão. É isso Entende? aí. Muito Se bom. eu puder falar uma coisa, uma grande oportunidade que a igreja tem é reduzir gastos com impostos e taxas. Sim, Sabia? Então, exato. a igreja pode agir Desfrutar da, desfrutar desfrutar dos benefícios que ela tem por estar no terceiro setor com as imunidades que tributárias, ela né? tem. Então, Muito bom, isso agora, mesmo. em resumo aí, porque o nosso tempo é curto, mas assim, abençoe, né? E ensine o povo. Isso Eu vou aí. falar a minha experiência como eu creio, entende? Aham, Eu não estou dizendo aqui que você não abençoa, não é isso não, mas veja, abençoe mesmo, capriche em abençoar e ensinar o povo, e aham. dízimo e oferta e dízimo e oferta vão ser suficientes. Isso aí, muito bom. Para a gente É o que eu finalizar, creio. né? Isso mesmo, né? O caminho é esse mesmo, né? É, tudo aquilo que foge do princípio, né, da finalidade aonde a igreja, estrutura a igreja, ela está inserida, pode comprometer a proposta que Deus tem para aquele trabalho. Isso aí realmente é fundamental. Precisa se manter nesse equilíbrio mesmo. Muito bom, pastor. E não tem outra forma mesmo não, né? As pessoas perguntam, né, como é que eu posso aumentar, chegam para mim e fazem, como é que eu posso aumentar meus dízimos e as minhas ofertas? Rapaz, nós cremos de forma diferente, nós cremos no que a palavra nos diz, nós não cremos em campanhas fora da normalidade para comprar a fé das pessoas, né? E o caminho é esse mesmo, é ensinar as pessoas. Nós já estamos encerrando, pastor, temos aí 8 minutos. Eu queria que o senhor falasse já dentro desse tema, para a gente encerrar aí. Eu tenho acompanhado, né? O senhor tem sempre, anualmente, feito um trabalho maravilhoso aí na igreja local, que é um seminário sobre finanças, né? Aquilo que o senhor falou, os princípios sendo ensinados. Fala Uhum. um pouquinho de como surgiu essa proposta, para que a gente possa estar encerrando aí. E logo em seguida o senhor pode já fazer a recomendação de alguns livros referente a esse Uhum. tema, para que a gente possa estar compartilhando aí com o pessoal. Sim. Então, uma vez por ano a gente faz o seminário aqui. Ele surgiu do interesse, do desejo de orientar a membresia. Depois ele cresceu um pouco, já fiz em outros lugares, mas via de regra eu faço esse seminário uma vez por ano gratuito para orientar a membresia da igreja, né? Então ele fala de princípios bem fundamentais, ensina as pessoas a organizar prioridades, fala de uma forma prática e direta. E é isso, a gente faz o seminário uma vez por ano, toca em princípios básicos, baseado na palavra de Deus, faz um treinamento prático, orientando a membresia. Tem sido muito libertador, porque às vezes as pessoas não sabem como organizar a prioridade, qual o lugar do dízimo, da boa administração, da generosidade das ofertas e como exercer autoridade nas finanças, né? Então a gente ensina, compartilha experiências, tem tido muito testemunho, tem sido enriquecedor para a membresia, e isso para mim é a minha satisfação, é ver que as pessoas elas aprendem e crescem. Então esse material ele é gratuito, está totalmente amplamente divulgado no canal da igreja, Verbo da Vida Vila Matilde. Nós temos uma playlist Seminário de Restauração Financeira, tem os vídeos no YouTube e tem os áudios no Spotify. Você Que pode, benção, muito bom. pode ouvir lá e saber o que a gente está falando, né? E aí você disse para eu terminar falando o que, Nobre? Esqueci. Compartilha aí alguma indicação de livro com o pessoal. Eu vou colocar essa indicação de livro, vou colocar também o canal da igreja nos comentários do IGTV. Quando terminar essa live, ela vai ficar salva. E aí você pode assistir quantas vezes quiser, você pode compartilhar. E lá eu vou colocar também um link desse seminário para que você possa estar acompanhando, junto com a indicação de livro aí do pastor. Fica à vontade, pastor. Olha, o livro mais libertador para mim, mais forte
doutrinariamente, na minha opinião, que me ajudou muito. Inclusive o seminário é baseado nesse livro, e é um livro simples, muitas vezes é menosprezado. Se eu puder falar para você, adquira, leia, aprenda sobre ele, pratique os princípios, porque funciona. Tem uma simplicidade, uma força muito grande de um homem que viveu aquilo, experimentou, julgou aquilo, viveu no ministério integral, viveu no governo da igreja. É Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira do irmão Reagan. Esse é o meu queridinho. Uhum. Tem Toque de Midas, tem o livro do Derek Walker, que é muito bom. Tem muita literatura boa. Mas se eu pudesse falar, olha, você quer saber como restaurar essa área, como entender o que nós praticamos, o que tem sido o motivo de sucesso aqui. Se você perguntar assim, onde está o resumo do que você pratica na Vila Matilde? Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Essa é a minha Muito bom. indicação, dica de ouro. É isso aí, bom demais. Realmente, essa foi a sétima live que nós fizemos aqui. Das 7, o Prosperidade Bíblica do Derek Walker, ele foi citado em todas. Uhum. Então, de É um livro fato, é mais um livro também completo, muito bom, né? Isso. é Mas esse muito Chaves bom. Bíblicas, rapaz, ele foi um dos primeiros livros que eu li também a respeito de finanças, muito equilibrado. O irmão Reagan traz uns ensinamentos muito equilibrados, quebra muito biscoitinho, e realmente é uma recomendação muito valiosa. Então, gente, nós já estamos chegando no final. Olha aí, ó, como foi rápido de cada um de vocês. Agradecer a presença do pastor Leonildo mais uma vez, né? O pastor Eliezer, uma turma muito boa aí acompanhando com a gente. O nobre Ricardo Burger, olha ele aí, ó. É daqui de Campina Grande, mas sempre nos apoiando, dando um apoio muito, muito bom aqui. Quero agradecer ao pastor Neemias por esse tempo, por esses ensinamentos tão preciosos, tão maravilhosos. É um parceirão, gente. É um parceirão mesmo. Está sempre aí disponível, sempre com muita sabedoria para compartilhar. E eu sei, amados, que você foi ricamente abençoado, você que está ouvindo essa live, que vai ouvir em um outro momento, mas tenho certeza que fundamentos foram compartilhados. E se você compreende esses fundamentos, a sua igreja ela vai ser bênção e vai alcançar o propósito no qual Deus confiou a você. Amém, pastor? Então, pode fazer as suas considerações rapidinho. Amém, meus Um irmãos. minutinho aí. Deus ama a prosperidade do seu povo. Os princípios de Deus na vida pessoal, na igreja, são como colunas de uma casa. Não se mexe, não se questiona, se pratica e você vai ver os resultados. Então, pratique na sua vida, pratique na igreja que você lidera. As mesmas coisas que trouxeram estabilidade e aumento na minha vida pessoal são as mesmas coisas que eu aplico no governo da igreja. São os princípios da palavra de Deus. Dízimo em primeiro lugar, boa administração, generosidade, autoridade nas finanças. E é isso. Amém. Bom demais. Isso aí. Eu quero agradecer também a toda a turma, toda a equipe maravilhosa aí da Igreja de Vila Matilde, o pessoal fervoroso, animado, comprometido com aquilo que o Senhor tem para essa cidade, para essa região aí. Eu sei que vamos ouvir muitos testemunhos dessa turma maravilhosa aí. Eu quero já aproveitar, queridos, e divulgar para você a nossa próxima live, segunda-feira, às 21 horas. Lembra que a gente mudou o horário novamente por uma adequação, uma necessidade. Então, a nossa live Finanças Sem Arrudeio, às 21 horas. Quem vai estar conosco na próxima semana é o nobre Tiago Garcia. Vai estar falando sobre finanças do ministro. Olha que bênção. Uma coisa atrelada à outra. Vimos aqui sobre finanças na igreja e agora a importância da boa gestão financeira para os ministros. Então, eu espero você. Mais uma vez, quero agradecer a cada um de vocês por esse tempo. Quero agradecer por todo o carinho e nos veremos segunda-feira. Grande abraço, pastor. Tudo de bom. Abraço, nobre. Obrigado pelo convite.